Glórias a Deus. Ainda, meus irmãos, em pé, abra sua Bíblia, então, Apocalipse, livro das revelações. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém? Apocalipse, capítulo 2, verso 12. Quem achou, diga amém. 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 Eu louvo a Deus por estar aqui, pastor Jair, pela confiança, pela indicação do nosso pastor, esse ministério de ensino, de doutrina, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Deus abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler? Diz-nos assim, no capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: aquele que tem a espada aguda de 2 fios, conheço as tuas obras e sei onde habitas, é onde está o trono de Satanás, mas ainda retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto em vosso meio, onde Satanás habita. Mas tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolo e fornicassem. Assim também tens aí alguns que ainda seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, porque se não te arrependeres, virei a ti repentinamente e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e nela um novo nome gravado, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém? Amém. Curva sua cabeça, em nome de Jesus, vou orar. Amém? Tem costume de orar nas ministrações. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqui estou mais uma vez, meu Pai, em nome de Jesus, incumbido, meu Pai, de ministrar a Tua palavra. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, venha manietar, amarrar, meu Pai, o mais valente que tiver nessas regiões, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Pai, toda força contrária, toda força maligna, Senhor, seja, meu Pai, em nome de Jesus, amarrada, repreendida, no nome de Jesus Cristo, e que os teus anjos, meu Pai, estejam nesse lugar, meu Pai, uma vez mais, meu Pai, com suas espadas desbanhadas, sua espada flamejante, Senhor, e que esses mesmos anjos, meu Pai, que tiram brasas debaixo do teu altar, eles esparramem, meu Pai, no meio da tua igreja, meu Pai, e aqueles corações, meu Pai, que ainda estão frios, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai, que nessa noite eles sejam renovados, meu Pai, pelo poder da tua palavra, meu Pai, para a glória de teu nome, em nome de Jesus. Possa se sentar, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é sabido de todos nós que quando nós falarmos desse texto, nós temos um dever de olhar e observar nós temos o dever de observar as entrelinhas, o porquê o Senhor escreve esta carta para Pérgamo, não a igreja. O nome da igreja não era Pérgamo, nem Tiatira, Sardes, Filadélfia e por aí vai. Não era o nome das igrejas, mas eram as regiões
aonde as igrejas, ou a igreja, o organismo vivo, ela estava estabilizada. Mas esse texto de Pérgamos, com certeza é um texto que nos revela, através do seu Espírito, algo profundo. Esse texto aqui ele nos fala de comodismo. E quando o comodismo ele entra no meio da igreja, ou das igrejas, dos templos viventes, ou seja, eu e você, quando começa o comodismo, se estabelece um trono. E esse trono logo não é o trono dos céus, porque nós sabemos que o trono de Deus está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 1, e também no capítulo 6 de Isaías, dá algumas características do trono de Deus. E aonde há o trono de Deus, a obra não para. Aonde há o trono de Deus estabelecido, a obra de Deus, ela é ajustada, ela cresce para templo e morada de Deus. As revelações aqui foram ditas alguns anos antes dessa mensagem chegar até essa igreja em Pérgamo, na Turquia. Pérgamo, a história conta que essa igreja ficava na Turquia. E Pérgamo, essa igreja, ela estava localizada numa cidade, muito movimentada hoje, é uma cidade turística. Se você estudar um pouco acerca desta localidade de Pérgamo, o que significa a palavra Pérgamo, e por que o Senhor, quando ele dá revelação para João, ainda na ilha de Pátimo, anos anteriores, era uma revelação, era uma profecia já estabelecida por Deus nos céus. E quando João ele tem essa revelação, ainda esses fatos não tinham acontecido, embora Paulo já havia pregado em Éfeso, em alguma das igrejas. Esta revelação, ela nos traz uma profunda revelação. Esse ensinamento nos mostra que o Senhor, no seu conhecimento, na sua sabedoria, já sabia o que ia acontecer com a igreja. Deus, ele já sabia. O próprio Jesus, por exemplo, ele sabia que você estaria aqui hoje na igreja. Ele sabia que você estaria aqui hoje ouvindo essa palavra. O interessante é que quando esta revelação vai até a igreja de Pérgamo, e o Senhor do seu trono que não está parado, é um trono que se move, diz o profeta Ezequiel, que o trono de Deus é como se ele estivesse em catraca, é como se tivesse rodinhas no trono de Deus. Faltaria tempo para explicar isso para os amados irmãos, mas o texto aqui é sobre Pérgamo, é sobre a igreja em Pérgamo, é sobre a cidade de Pérgamo, porque quando o Senhor ele fala o nome da cidade, ele quer nos revelar algo. A história conta que em Pérgamo, antes ou nos dias deste sacerdote, deste profeta, mestre da lei, a história conta que esse homem, ele alcançou Antipas, ou confortador, melhor, uma tradução mais clara, ele alcançou testemunho no céu, ele alcançou testemunho e se achou mais perto das portas do céu do que as portas da terra. Esse profeta que a Bíblia nos revela, Antipas, esse homem alcançou um testemunho tão grande que Deus, ao ponto de dizer que ele era a minha testemunha, ao ponto de dizer Antipas era meu, ou seja, está nos memoriais de Deus e nos salões do céu. Mas por que foi escrito? Porque Deus sabia que anos depois da morte desse mártir chamado Antipas, aleluia, alcançou testemunho não somente diante de Deus, porque o nosso testemunho ele tem que ser visto, meus amados irmãos, primeiro é diante de Deus. Se eu não alcançar um testemunho diante de Deus, logo eu não alcanço um testemunho diante dos homens. E agora, aquilo que não tinha sido revelado, que a sociedade não sabia,
o Senhor faz questão de dizer que ficou uma história, ficou um memorial de um homem de Deus que entendeu o seu chamado em meio ao caos, em meio à perdição, em meio à fornicação, em meio aos pecados daquela cidade de Pérgamo. A história conta que esta cidade chamada Pérgamo, ela ficava num alto monte, no monte mais alto da cidade de Pérgamo, ao ponto de chamar também Pérgamo, ele recebe vários nomes, recebe um nome também de fortaleza, por estar estabilizado num lugar muito alto. A história também fala que neste lugar, a história extra-bíblica, ela fala que neste lugar os historiadores, os teólogos, os paleontólogos, todos os homens que estudaram acerca dessa cidade, eles falam que Pérgamo era uma cidade que chamava muito a atenção. Havia um imperador no tempo de Antipas. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que esse imperador, aleluia, quando ele se converteu, o cristianismo se tornou cristão, o pastorzão da igreja em Pérgamo, ele continuou pregando a palavra, ele continuou pregando a doutrina. A Bíblia diz que este mesmo homem, por causa de tamanha e grande paixão pela palavra e pelo conhecimento, pois ele havia experimentado a graça, o poder do Espírito Santo, aleluia, a ponto de tentar mover toda a cidade, implantar naquela cidade uma biblioteca. A história conta que também nessa cidade havia um anfiteatro, onde muitos visitantes, homens ricos, milionários daquela época, iam para esse lugar. E a história também conta que em Pérgamo, nessa cidade, tinha um poder de atração visual e física muito grande em Pérgamo. Glória a Deus. Todos os homens que queriam desfrutar daquela cidade, da beleza daquela cidade, haviam lugares dentro da cidade de Pérgamo que conta que existe até hoje em Pérgamo. Existem lugares onde passam águas termais, aonde os homens, antes de irem para as suas bibliotecas e lerem os seus livros, eles iam tomar um banho de lama, como se fossem porcos, ou como se fossem animais que gostam da lama e do barro. Existia dentro de Pérgamo. Existiam outras atrações, algo que o próprio Satanás, por causa de seu trono estar estabelecido naquele lugar. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje para a Igreja do Cordeiro. O porquê que Satanás ele se estabelece num lugar aonde tem a igreja, aonde está o organismo que se diz organismo vivo. Eu não estou falando de templo, eu estou falando de um organismo vivo. A igreja do Cordeiro, a igreja de Cristo cheia do Espírito Santo. Preste atenção, quando eles estão dentro dessa cidade, há muitas coisas que chamam a sua atenção. Se naquele lugar havia um homem temente a Deus, que guardou a palavra, que guardou a doutrina, e nessa cidade havia muitas coisas que eram boas para os olhos, boa para se comer, boa para a vista, bom para dar entendimento, bom para o corpo, bom para o físico. Mas naquele tempo em Pérgamo, a história bíblica conta que quando o Senhor escreve que o povo, e tinha alguns ali que tinham guardado a fé, ou seja, a minha fé, porque o povo ali adorava pelo menos a 5 deuses. O primeiro era Zeus, o segundo era Asclépio, o terceiro era Dionísio, Atenas, e até mesmo o próprio imperador foi endeusado. E por gostarem tanto da palavra de Deus e serem tão apaixonados, que foi construída essa
pudesse estudar a fundo acerca da história de Jesus e da sua palavra. Mas quando o povo começou a procurar mais a biblioteca do que a Bíblia, começou-se o esfriamento. Nós sabemos, meus amados irmãos, que nos é suficiente por demais a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão perfeita que o salmista diz que ela é perfeita, é boa para a alma, revigora a alma. Aleluia. O salmista escreve: glória a Deus. Mas, se tem algo chamando mais atenção do que a palavra de Deus, algo começa agora a estar errado. O que é comodismo? É o certo, é o errado, que agora se torna certo. Se naqueles lugares havia um poder de atração muito grande para a própria igreja, Satanás, ele sabe como desestabilizar a igreja, tirar a igreja do foco. Então o poder de atração visual era muito grande naquele lugar. Se os comerciantes, os homens da cura, havia naquele lugar os profissionais da medicina, da cura. E a história conta que esses homens, quando iam para esse lugar onde havia lama, e quando eles não queriam se jogar na lama, eles iam para esses lugares onde haviam águas termais, águas frias, águas quentes. E lá, depois deles relaxarem, eles iam para uma biblioteca ler um bom livro. E depois de sair dessa biblioteca, se eles não gostassem, eles tinham o poder de escolher e fazer o que queriam. Mas teve um homem naquele lugar que não olhou para estas coisas. E nós estamos vivendo hoje um período de que a igreja está sendo atraída pelo que vê. Ela está sendo muito atraída também pelo que se come. Ela está sendo atraída pelos seus pés. Aonde os seus pés lhe levam, ela aprende a caminhar. Mas a igreja, ela está esquecendo que aquele que, quando Deus nos tirou do charco do lamaçal de lodo, aleluia, o salmista diz que o Senhor, ele nos tirou do charco de lodo e nos pôs sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Ele estava dizendo que antes eu e você, nós não caminhávamos, aleluia, para a salvação, porque a minha alma e a tua alma estava condensada ao inferno. Por isso que Jesus Cristo, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, para que eu e você pudéssemos estar hoje aqui adorando e louvando o Senhor e ouvindo a sua palavra. Eu e você não precisamos de subterfúgio extra-bíblicos para alimentar a nossa alma. O que eu e você precisamos é apenas da palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Amém? Então nós vemos o perigo de nos acomodar. Quando nos acomodamos, se instala o trono de Satanás. Porque a igreja agora, o diabo, ele é especialista a tirar o tempo da igreja. Ele começa mexendo no tempo. Ele começa a tirar o tempo, começa a dar trabalho, muito trabalho. Você já não ora mais. Você não jejua mais. Você não medita mais, a sua mente está cansada, está pesada. Você não consegue mais meditar na palavra de Deus. Está escrito no livro de Josué, que quando o Senhor chama Josué, ele diz assim: Josué, não deixe de falar dos estatutos das coisas desta lei, mas antes de tu fazer isso, medita nela de dia e de noite. Sabe o que está dizendo? Ocupa a tua mente, porque quando eu ocupo a minha mente, não entra confusão, não entra fofoca, não entra aleluia falatório, não entra qualquer outra coisa. Porque quando eu ocupo a minha mente, estou dizendo: Senhor, nada aqui na terra é mais importante do que ti, Senhor. Tu me és suficiente e nada pode tomar o teu lugar na minha vida. Mas a igreja de
Mas Antipas, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, o Senhor, Ele não te deu unção. E eu sou pentecostal até o tutano, até o osso. Deus, Ele não te deu unção apenas para voar, para sentir arrepios e calafrios. Não, isso passa. Aleluia, o Senhor está chamando a sua igreja para um momento, não é de visitação, visitação é bom. Nós gostamos de ouvir pregadores vibrantes como Balaão, os nicolaítas, que vêm e pregam uma mensagem e vão embora. Mas quando eu e você, aleluia, glórias a Deus, estamos ouvindo o nosso pastor, que tem a farinha, que é o único que tem a farinha, porque não se dá, pastor, caldo para obreiro. Para obreiro se dá coisa grossa, porque ninguém mastiga caldo, mas sim coisa que tem substância, que vai te manter. A Bíblia diz que eles guardaram a fé alguns, e diz o texto: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve aquele que tem a espada de 2 gumes ou de 2 fios. E eu quero dizer para você nessa noite, que aonde está a palavra de Deus, e aonde tem a palavra de Deus, e se a palavra de Deus ela é pregada em lágrimas, se ela é pregada no fogo, John Wesley ele disse: jogue, aleluia, jogue fogo nos seus sermões, ou jogue os teus sermões no fogo. Mas ele também disse, um dos maiores ganhadores de alma junto com Bergamo, ele disse: deixar-me-ei incendiar e os homens virão até mim. Sabe o que está faltando na igreja do Cordeiro? É fogo. E o que traz fogo para a igreja é a palavra. E o que aviva a igreja é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que aviva a igreja. O Senhor está dizendo: eu quero uma igreja, aleluia, não uma igreja que só espera a visitação. Eu estou procurando uma igreja para habitar e para morar, porque onde tem uma igreja cheia do Espírito Santo, Satanás não fica. Satanás tem que sair retirada. Glórias a Deus. Satanás ele tem que sair. Nós temos ouvido, pastor, e Pérgamo estava assim, uma igreja hospital. É o que estão pregando, que a igreja é hospital. A igreja não é hospital. Se tá que nem o SUS, tá cheio de doente, você continua doente, porque o hospital é lugar de quê, irmão? De doente. De doente, sai doente, entra outro doente, e às vezes não sai curado, vai para casa para ser tratado. A igreja de Deus, ela não é hospital, porque Jesus curava-os e mandava: vai em paz e segue o teu caminho, porque quem entra pela porta, ele entra e sai, ainda dorme sobre a provisão. Entrará e sairá e achará pastagem. E me faz repousar em pastos verdejantes. Há no nosso meio, e é triste dizer, homens que sustentam a doutrina de Balaão. Balaão, ele fez tropeçar o povo de Deus. Está escrito no livro de Números que ele fez o povo tropeçar. E ainda está escrito lá no seu poema: aquele que olha de olhos abertos. Mas a Bíblia diz que um profeta ele tem tanto poder na sua palavra como libera. Porque hoje nós vemos o descuido da igreja, porque a tua boca ela não pode jorrar morte e vida. Ou ela jorra vida, ou ela jorra morte. Eu já vi mãe que fala mal do pai para o seu filho. Não seja como seu pai não presta, ele é um traste, ele é uma coisa assim. E assim, vice-versa, às vezes é o pai que fala da mãe. O que está acontecendo? Inversão de valores. Porque o Espírito Santo ele não é o ajudador, ele não é o consolador, ele não é amigo. Jesus disse: eu vou, mas não deixarei órfãos, eu enviarei o outro do mesmo nível, que não eu, e vos ensinará todas as coisas. E Satanás, ele sabe que para desestabilizar uma sociedade, a nação, o país,
as nações. Aleluia. Ele precisa entrar dentro da família. Ele precisa entrar dentro das casas. E ele, desestabilizando o lar e a família, ele consegue desestabilizar uma sociedade e uma região inteira. Mas nessa noite o valente dessa região, ele já está amarrado no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê, aleluia, quem crê nessa noite, aleluia, glórias a Deus. Quando o pregador ele prega, continue orando no Espírito, porque Paulo diz: estejais orando em tempo e fora de tempo no Espírito, por mim, para que me seja dada a palavra ao abrir na minha boca e por todos os santos. Aleluia. Sabe por que a igreja ela não é um hospital? Aleluia. A igreja é um exército de Deus na terra. Aleluia. Glórias a Deus. Você é vestido, revestido, e quem é revestido tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele tem a armadura de Deus. E Deus não tem armaduras, ele tem a armadura, e a armadura é de Deus. Só que para vestir a armadura de Deus é preciso consagrar, é preciso jejuar, é preciso meditar, é preciso se envolver na obra. Aí sim você vai vestir a armadura de Deus. Porque revestir, veste primeiro e se reveste depois. O que veste é o jejum, a oração, a meditação e a palavra de Deus. Aí não vai se instalar trono de Satanás, nem dentro da igreja, nem na região onde você mora e nem dentro da sua casa. Aí não vai ter teatro, porque para te entreter, porque estava assim a igreja em Pérgamo. Hoje, meus amados irmãos, desculpa dizer, mas eu sou bem franco aonde eu prego. Aleluia, glórias a Deus. A igreja ela não é teatro. Tem gente hoje que vem para a igreja, cruza a perninha, fica ali até parece um delegado, mas delegado até é mais feliz e mais bonito. Aleluia, fica medindo o culto. Será que vai pregar bem? Será que tem palavra? Aleluia, gente que não entende o que é o culto. Assim estava em Pérgamo a igreja. Não sabe o que é culto, irmão. Sabe o que é culto? É trazer a oferta nas costas, nos ombros e entregar no altar de Deus. Era o que Antipas fazia. E a Bíblia diz, o nome dele significa confortador. E ele estava numa região de fortalezas e lugares altos. Quem tem a sua Bíblia pode abrir para mim. Isaías 42, pode ser o pastor. Isaías 42, no 18, pastor, leia para nós em nome de Jesus. Surdos ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. 19, pastor. Quem é cego, como meu servo, ou surdo, como meu mensageiro, a quem envio. Mas Quem é cego como meu amigo, e cego como servo do Senhor. 19, 20. Tu vês muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouve. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Amém? Antipas era ele. Este homem estava num lugar, tinha olhos, mas não olhava para aquelas coisas. Observaram que o servo do Senhor leu? Ele estava naquele lugar. E a questão é que Deus faz a questão de escrever. E quando ele manda João escrever, ele revela que Antipas ele foi morto. E era um caso que não tinha sido falado e revelado, mas Deus já tinha revelado para João lá na ilha de Pátimo. O Senhor está dizendo para alguém aqui hoje: tranquiliza o teu coração, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, não há nada escondido que não venha a ser conhecido.
anfiteatro, num dos lugares mais íngremes de Pérgamo, aonde o historiador fala, um homem de Deus da história, Eusébio de Cesareia, ele fala que João, naquele tempo, enxergou um jovem que estava para tirar a sua vida e se matar, mas João foi e pregou lá em Pérgamo, aleluia. Depois dessa carta já haver ter chegado lá, ele vai e prega a palavra de Deus e salva esse jovem. Esse jovem é doutrinado pelo pastor da igreja de Pérgamo. Só que com o tempo esse jovem, ele vai e se desvia. Por algum motivo ele começa a ser atraído pela cidade, por tudo que a cidade, aleluia, oferecia. E começou dentro dessa cidade. Ele se tornou um chefe de gangue. Ele se tornou um chefe lá de uma quadrilha dentro de Pérgamo. E João, quando a viu, e ele a viu João e saiu correndo, e João saiu correndo atrás dele. Só que João, até chegar ali, ele pediu para que abordasse um jumento para ele ir até esse lugar. E quando ele chega lá, ele se dá de cara com esse menino já afastado.